Oi, gente! Bom, hoje eu vim falar sobre o livro O Tatuador de Auschwitz, da Heather Morris. É mais um livro aqui para o canal sobre Segunda Guerra Mundial, que, como vocês sabem, eu acho que sabem, é um tema que eu gosto muito de falar e de ler. Então, meu povo, aqui na descrição você vai encontrar as formas de ajudar o canal, tá? Então, se você se interessa em ajudar o canal, aqui na descrição você vai encontrar a forma de ajudar e você também pode comprar o livro pelo meu link, tá? Então, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Bom, do que se trata esse livro? Esse livro vai contar a história do Leil. Ele era um judeu lá da Eslováquia? Eu acho que ele era da Eslováquia, se não me engano. Eslováquia? Bom, ele era um judeu na Europa na Segunda Guerra Mundial. Ele tinha seus, acho, se não me engano, 24 anos quando ele foi pego. Na história dele, ele fala o seguinte: ele meio que foi, né, para o campo de concentração. Em troca, a família dele ficaria em segurança. Isso era o que eles falavam para ele, né, para as pessoas, né? Me dá aí alguém para mandar para o campo de concentração e o resto da sua família fica em segurança. Isso era verdade? Segue o dedinho. Não era, porque até aqui mesmo no livro fala que assim que ele foi preso, passou algum tempo, a família dele foi pega também. Então nisso a gente acompanha a chegada dele em Auschwitz. Auschwitz, é um nome muito complicado falar Auschwitz. Então ele chega lá nesse campo de concentração e ele começa a ver como que funciona as coisas lá. E ele vai pautando questões ali, que tem pessoas ali que eram meio que tinha um emprego ali, que era uma questão mais assim, um patamar um pouco melhor do que eles que estavam lá como servente de pedreiro todo dia. Então ele começa a estudar essas oportunidades que aparecem ali e ele acaba se tornando o tatuador. O que o tatuador fazia? Tatuagens. Em quem? Nos prisioneiros. Quando chegavam trens no campo de concentração, eram os tatuadores daquele campo de concentração, que no caso, quando o Leil começou, era ele e mais um senhor. Então eles pegavam, tinha a fila da galerinha lá dos judeus, ciganos, homossexuais e todo mundo que foi preso para ir para o campo de concentração. Eles faziam a numeração desse prisioneiro no campo de concentração. Então esse era o trabalho dele. E esse trabalho dele meio que fornecia alguns privilégios para ele ali no campo de concentração. Então ele tinha certos tipos de benefícios ali, né, por conta da função dele, né? Comida a mais, um lugar só para ele dormir, um certo tipo de proteção ali, porque ele vai falando aqui no livro que o tempo todo acontecia meio que mortes ali durante lá dentro do campo de concentração, que era tipo soldados lá naquelas torres. Ele simplesmente começava a atirar nas pessoas, né? Acordei aqui, deixa eu matar aquele. Pá! Matou. A gente vai vendo muito disso no livro. Ele fala também aqui no livro que ele conheceu esqueci o nome da peste do homem. Mengele. É Mengele? Que ódio, eu esqueci o nome do médico. Isso mesmo, Mengele. Ele fala aqui que ele conheceu o Mengele, viu o Mengele várias vezes aqui durante a sua estadia, né, no campo de concentração, onde o Mengele algumas vezes já falou com ele, cuidado, tatuador, que quem sabe é você lá no meu consultório, né, ameaçando ele, porque o Mengele, ele chegava ali quando chegava gente nova no campo de concentração, ele ia lá e selecionava algumas pessoas para ele levar para o consultório dele, que é onde a gente sabe que ele fazia vários tipos de experimentos com pessoas ali, né? Com seres humanos ali. Pessoas vivas eram eletrocutadas, cortadas, torturadas.
prol da ciência, né, da medicina. Então, muita gente sofreu na mão desse homem. E ali ele meio que jogava essas pra cima do Leyle, né, falando, ó, cuidado, que daqui a pouco é você lá no meu consultório. E isso gelava a espinha do Leyle quando ele ouvia isso do Mengele. E dá medo até na gente lendo isso, sabe? A gente sabe que ele é um sobrevivente do campo de concentração, mas você lê isso dá medo porque você não sabe o que aconteceu durante esse percurso da sobrevivência dele. Vai que ele foi pego lá, foi torturado. Que tem um personagem aqui, uma pessoa do convívio do Leyle lá dentro do campo de concentração, que aconteceu isso com ele. Ele foi pego pelo Mengele e ele foi torturado lá, foi feito de rato de laboratório pelo Mengele, mas ele acabou sobrevivendo assim. O Leyle viu ele depois. Se ele sobreviveu ao campo de concentração, eu já não sei. Mas depois ali da estadia dele no consultório do Mengele, ele sobreviveu. Aí o Leyle até vê ele depois, né? E ele conta o que aconteceu com ele. Aí você lê o livro e vê o que aconteceu. Então, assim, é uma coisa que dá medo, porque a gente, agora no nosso presente, a gente sabe o que aconteceu com essas pessoas que iam para o consultório dele. Lá já era uma coisa assim mal vista, assim, receio ir com ele, sabe? Receio dele te pegar e medo que as pessoas sentiam, sabe? Então, assim, a gente acompanha isso durante o livro. Aí a gente vai acompanhando a história dele, de sobrevivência, tudo aquilo que ele teve que fazer dentro do campo de concentração para poder sobreviver, que ali naquele momento, infelizmente, era uma questão de sobrevivência. O que você vai fazer para sobreviver? Ele criou ali dentro também uma rede de contrabando, onde ele conseguia coisas de fora, comida para alimentar os amigos dele, os companheiros dele ali de bloco. Ele se apaixonou por uma prisioneira do campo de concentração, onde eles viveram um romance lá dentro, né, assim, na medida do possível. E nisso a gente vai acompanhando o livro para ver o que aconteceu com ele. Uma coisa que eu acompanhei, quer dizer, que me deu um start, assim, foi no último livro sobre o nazismo que eu li, sobre o campo de concentração, que é o livro Eu Sobrevivi depois de Auschwitz, da Eva, que eu posso deixar linkado aqui na descrição ou no card. Depois que eu li aquele livro, que eu parei para analisar uma coisa que eu nunca tinha parado para analisar. A guerra acabou no momento ali, só que naquele momento que a guerra acabou, várias coisas aconteceram até todo mundo estar livre de verdade, sabe? Porque na minha cabeça, antes de ler o livro da Eva, por exemplo, eu achava que assim, acabou a guerra, todo mundo foi liberto, todo mundo voltou para sua casa e tudo mais. Só que não, porque assim, teve gente que teve a caminhada da morte, por exemplo, né? Onde os nazistas viram que eles iam perder e fez aquele bando de gente desnutrida, desidratada, tendo que caminhar até a morte, né? Aqui no livro também fala de como os soldados russos invadiram ali cidadezinhas e tal, e meio que criaram uma rede ali, onde meio que as mulheres ali não tinham dinheiro, né? Então eles chegavam lá e falavam, pelo que, assim, é difícil de falar, porque assim, eles não forçavam ninguém a ir lá fazer sexo com eles. Mas, dada a situação que aquelas pessoas estavam vivendo e a falta de verba e de auxílio naquele momento, chegar uma pessoa te oferecendo determinado dinheiro, você ali, pessoa, sei lá, passando fome, tendo que alimentar a sua casa, a sua família, e chegar um soldado russo ali, naquele momento de fraqueza, e te oferecer dinheiro, você não vê outra alternativa senão ir lá e fazer o que eles estão querendo. Então, assim, é muito complexo a questão do pós-guerra também, sabe? Que eles vão avançando e libertando os campos e as pessoas ficaram, sabe, sem auxílio, que nem lá no livro da Eva mesmo, onde
o campo foi liberto, mas assim, as pessoas só chegou lá e falou, ó, a guerra acabou aqui, se vira e continuou descendo. E o pessoal lá ficou, o que a gente faz? Tanto que, se não me engano, lá no livro da Eva, ela fala que eles ficaram uma semana no campo de concentração, pós-guerra, pós-libertação do campo, com medo de sair se alvejado pelos soldados que estavam em volta, escondidos ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, o pós-guerra nunca me veio à mente antes de ler esses livros, sabe? As coisas que as pessoas ainda teve que passar depois que a guerra acabou, depois que finalizou tudo, sabe? Depois que os nazistas perderam, sabe? Esse tipo de coisa não me passou pela cabeça quando eu pensava em Segunda Guerra Mundial, sabe? E até o ponto onde eu sabia, guerra acabou, pronto. Eu não pensei o além disso. E esses 2 livros me mostram o além disso. E é muito legal, assim, legal de conhecer a história e ver o além, o pós, sabe? Não só eles não só sofreram na mão dos nazistas ali, enquanto estavam no campo de concentração, mas eles também sofreram após a libertação. Sofreu ali para chegar na casa deles, sofreu quando chegou e viu a sua cidade toda destruída, bombardeada, a sua casa destruída, saqueada, a sua família que você achou que estava ali dentro foi morta assim que você saiu. Então, assim, o pós não é de todo bom, sabe? Em partes falando que assim, ok, maravilha, você foi liberto, mas você ir atrás das coisas, sabe? É muito difícil de pensar como você reagiria, como eu reagiria, como seria a vida após isso, porque ele mesmo fala que depois, quando ele saiu, ele conseguiu finalmente chegar na casa dele. Acho que ele chegou na casa dele já tipo uns 2 meses depois que ele conseguiu sair do campo de concentração. Então, assim, demorou muito tempo ainda para ele chegar na casa dele, que ele ainda sofreu muito na mão dos soldados nazistas. Nazista não, russo. Então, assim, o pós é uma coisa que me pega muito, porque, como eu falei, era uma coisa que eu não pensava. Eu sabia, eu já vi imagens, já li coisas sobre o campo de concentração, sabe? E juntando todos esses livros que eu li, é muito interessante ver o ponto deles. Por exemplo, Anne Frank, eu vi o antes da guerra e como é se esconder durante a guerra. Depois de Auschwitz, da Eva, eu vi o antes, o durante e o depois da guerra, de como foi ser uma criança dentro desse regime nazista, preso porque você é judeu. E aqui no Tatuador de Auschwitz, eu vi o durante a guerra, o pós a guerra e o que você teve que fazer para sobreviver durante esses 2, sabe? O que você teve que construir, o que você teve que abdicar da sua vida, do seu caráter, para poder, da sua bússola moral, para você poder sobreviver. Porque tem uma personagem aqui que ela até ganhou um livro próprio, que é a Silka, que até esse livro aqui, ó, no final aqui tem até uma propagandinha do livro dela, ó, da Silka, que é A Viagem de Silka. A Silka, ela foi uma mulher que sofreu muito durante a guerra e ela sofreu depois da guerra também, porque ela entra nessa questão de o que você tem que fazer para sobreviver durante aquele período horrível na história, sabe? O que você teve que fazer para sobreviver. Aqui a gente vê ela como mulher tendo que se deixar ser usada sexualmente falando por soldados para você ter que sobreviver, para você não morrer. Então, assim, a sua bússola ali do que é certo e errado durante esse período sombrio, ela tem que ser deixada de lado, porque você lendo aqui o que essas pessoas teve que fazer para sobreviver,
não dá pra você julgar ela, não dá pra você falar mal, assim como a Silka, por exemplo, foi julgada, sabe? Aqui na propagandinha mesmo fala que após a guerra, Silka ainda foi julgada e condenada por se aliar ao exército nazista, sabe? Até então, no livro aqui do tatuador, do Leile, eu não sei a história completa dela, porque eu ainda não li o livro dela. Mas até aqui, então, eu só vejo uma mulher tendo que fazer sexo com o coronel, com o general de lá, um nazista, para poder sobreviver, sabe? Foi o modo que ela achou para sobreviver. Mesmo assim, não foi o que ela achou. O cara viu ela, achou ela bonita e falou, vamos. Ele com uma bazuca, não, gente, como é que é? O fuzil na mão. Você, naquela situação, você ainda vai negar? Já é sua sentença de morte. Porque pessoas eram baleadas ali dentro do campo de concentração, apenas andando no campo era baleado. Você negar um coronel, um general, sei lá, a patente daquele cidadão ali, era uma sentença de morte. Então, assim, esses livros falam muito sobre a sobrevivência dessas pessoas durante esse processo. E por isso que eu acho muito importante todo mundo ler e ver essa história, né? E conhecer mais sobre a história que é essa mancha. Então, meu povo, no mais é isso, tá? Recomendo que vocês leiam esse livro, que é super interessante também. E me diz aqui nos comentários se você já leu ele ou não, e se pretende ler. Compra pelo meu link que tá aqui na descrição. Aqui na descrição você vai encontrar os meios de ajudar este canal. Se você pretende ajudar o canal, quer ajudar o canal, dá uma olhadinha aqui, tá? Então, meu povo, se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Beijão. Até o próximo, gente. Tchau.